A incrível ascensão e queda de Salomão, o rei que perdeu sua aliança e bênção por amor proibido. No terceiro ano de Joaquim, o filho de Davi reinava com esplendor em Jerusalém. O reino de Israel, unificado sob a sabedoria de Salomão, florescia como as flores da primavera que adornam os campos sob o calor do sol. Ele, o homem que foi visitado pela própria sabedoria de Deus, edificou o templo sagrado, onde a glória divina se manifestava diante do povo escolhido. Os ecos de sua fama atravessavam fronteiras, e reis e rainhas de nações distantes vinham até ele para ouvi-lo. Suas sentenças eram justas, e seu coração, ao lado de Deus, irradiava a luz. Porém, enquanto os muros do templo eram adornados com ouro e os dias de Salomão eram repletos de alegria, uma sombra começou a se formar em seu coração. Atraído por suas inúmeras alianças, ele foi enredado pela beleza e pelas promessas sedutoras de mulheres estrangeiras. Aqueles corações que não adoravam a Yahvé, mas a deuses estranhos, se tornaram um abismo que o afastava da luz da verdade. Ele, que outrora fora o maior defensor da adoração ao único Deus verdadeiro, começou a construir altares em suas colinas. Esses altares, erguidos com a intenção de agradar a seus amores, tornaram-se um insulto à santidade de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. No auge de sua traição, o Senhor decidiu falar a Salomão em um sonho. Ao se encontrar com o rei, a ira divina ardia em seu coração. A mensagem que ecoou do céu foi devastadora. O reino que ele governava seria dividido, a promessa dada a Davi seria mantida, mas não mais através da linhagem de seu filho Salomão. O peso do pecado sussurrava aos ouvidos do rei em forma de um dilema moral intrincado, enquanto os ecos de sua sabedoria se transformaram em uma melodia distorcida. À medida que os anos avançavam, os adversários começaram a se erguer na sombra de sua falha. Jeroboão, um servo leal que um dia havia sido exaltado por Salomão, tramava em sua crescente insatisfação. O reino de Israel, uma vez unido em devoção, começou a rachar sob as pressões das idolatrias que permeavam as colinas de Jerusalém. A luz do templo, que antes brilhava intensamente, estava agora envolta por um manto de dúvidas e trevas. A queda da segurança de sua aliança com Yahvé era iminente, embora tentasse lidar com sua crise espiritual, o amor que o desviou da verdade se tornava cada vez mais um símbolo de sua ruína. Salomão se debatia em seu interior, o eco de suas decisões pulsando em sua mente. Teria a busca por amor e aceitação fosse tão sedutora que o afastaria do Deus que o elevou? Com a promessa de Deus se desvanecendo, o futuro do reino pendia em uma balança, uma frágil linha entre a graça perdida e uma nova esperança que aguardava. O desenrolar dos eventos o deixaria em um estado de vulnerabilidade, e o destino do povo de Israel começava a se desvanecer como o crepúsculo ao entardecer. A encruzilhada final estava próxima, e a sombra da dúvida se erguia entre os planos divinos, envolvendo a história de Salomão em um mistério espiritualmente carregado. Com o coração perturbado e o reino à beira de um colapso espiritual, Salomão se levantou a uma nova manhã, despido da certeza que outrora o acompanhava. Os ecos de sua fama ainda ressoavam em Jerusalém, mas sua alma estava em constante luta, como o cavalo que volta ao seu dono recebendo um golpe a cada passo dado. Aquela paz que um dia teve desaparecera como névoa ao raiar do dia, e em seu lugar havia um vazio que se tornava cada vez mais angustiante. Salomão buscou refúgio em suas antiguidades, revisitando o livro da lei que seus ancestrais um dia reverenciaram. Ele se lembrou das promessas feitas a Davi, que ressoavam nas Escrituras: se seus filhos guardarem o meu pacto e os meus testemunhos que eu lhes ensinar, os seus filhos também se assentarão sobre o trono de Israel para sempre. Salmos 1:3-2-12. Mas, onde estava a proteção e guiamento providenciais que um dia o cercavam?
Sem saber que sua posição estava sendo desafiada por forças que nem imaginava, seus pensamentos foram abruptamente interrompidos pela entrada de Jeroboão, que trazia consigo a inquietação que fervia sob a superfície do reino. O exército dele se apresentava não para batalhas, mas para averiguar a resistência dos planos de Deus. Ó rei, Jeroboão se prostrou, o Senhor levantou-se contra ti. Ele cortará o teu reino e te entregará a um outro que o honrará. As palavras ardentes de Jeroboão amenizaram sua opressão interior, um alerta de ele pelas palavras de um porta-voz indesejado. Mas quais novas alianças poderiam agora ser forjadas? Com um coração dilacerado, o rei procurou encontrar a esperança nas colinas que abrigavam os ídolos de suas esposas. Foi então que, à medida que a noite caía, o Espírito de Deus começou a soprar sobre as colinas, e uma visão aterradora visitou o rei. Altares em ruínas, queimados e abandonados, erguiam-se como testemunhas do desprezo pela santidade. E, com cada chama que subia ao céu, uma voz ressoava nos corações de Salomão e do povo: voltemos ao Senhor. É Ele quem pode nos restaurar. Quando a visão cessou, não houve mais silêncio. O rei acordou em um sobressalto, o suor escorrendo pelo seu rosto, e suas mãos trêmulas. O desespero táctico se instalava em sua mente. Pessoas ao seu redor murmuravam, e a desconfiança já havia se espalhado. O que fazer agora, quando as promessas de Deus pareciam em risco de se desfazer? Mas o Senhor, na sua infinita sabedoria, ainda não havia se afastado completamente. Nas sombras do futuro, um novo rei surgiria, alguém que não esqueceria as instruções de Yahvé, e Salomão não poderia vislumbrar que esse escolhido já estava em movimento. O templo, cuja glória permanecia em ruínas não apenas por suas ações, mas pelo estado do coração do povo, aguardava uma nova aliança, um renovado desejo de ser habitado. Desesperado, Salomão decidiu convocar os líderes de sua corte, o apelo reverberando através das paredes do palácio: entenderemos, juntos, o nosso caminho de volta. Precisamos consultar os profetas, precisamos buscar Yahvé com fervor. Mas as almas ao seu redor estavam mais preocupadas com seus interesses, e a chama de esperança que começava a renascer em seu peito corria o risco de se apagar. Como uma nuvem que diminui ao alvorecer, o caos se aproximava. E, enquanto nações vizinhas se preparavam para atacar, a esperança de uma salvação rápida começava a evaporar. Salomão, golpeado pelo seu fracasso, olhou para o céu e murmurou: Senhor, haveria um caminho de redenção para mim, um restaurador no horizonte? Foi então que uma pequena semente de esperança brotou em sua mente. Poderia a guerra dos dois reinos ser revertida? Poderia então, em sua fraqueza, ser um instrumento para unir o povo de Deus novamente? Porém, os divinos planos de Deus estavam sendo tecidos em silêncio, e o que estava para acontecer seria não apenas um julgamento, mas um renascimento que traria à luz um novo capítulo na história de Israel. A história ainda não estava palpável, segredos aguardavam pelo tempo divino, e a pergunta pairava no coração de todos: quem seria o escolhido que restauraria o vínculo perdido entre Deus e a nação? Salomão, após uma noite de tormento, levantou-se com um espírito conturbado. O dia que amanhecia era sombrio, espesso como as nuvens carregadas que previnem a luz do sol de atingir a terra. Ele caminhou pelo pátio do palácio refletindo sobre as feridas que seu coração carregava, como pedras pesadas que o afundavam na angústia. Havia uma voz interna que sussurrava, exigindo que ele se voltasse de volta ao Senhor, mas havia também o peso dos ídolos, das alianças e dos corações dos povos que ele havia amado e, por sua vez, deixado de lado. Nossos antepassados temiam ao Senhor e ele os ouviu. Salomão exclamou, sentindo a urgência de reverter seus passos. As memórias de Davi e de sua fidelidade a Deus assomaram-se à sua mente, como sombras que dançam ao redor da luz, sempre presentes, mas frequentemente ignoradas. Como ele poderia manter a aliança com o Senhor ao mesmo tempo que se entregava à adoração a ídolos de pedra e madeira? O rei enviou mensageiros a todos os profetas da terra, ansioso por uma resposta que pudesse garantir sua posição e a do seu povo. Reúnam-os, tragam-nos. Ele ordenou, fervendo de impaciência. Devemos entender o propósito de Deus para nós, devemos buscar novamente a sua face. Os dias seguintes trouxeram um incessante vai-vem de vozes de profecia.
Alguns profetas, sob a inspiração do Espírito Santo, falaram sobre a necessidade de arrependimento e da volta aos caminhos do Senhor. Outros, no entanto, ofereciam palavras de segurança, exaltando a sabedoria de Salomão e assegurando da proteção divina, mesmo diante do desvio espiritual da nação. Era uma cacofonia de ensinamentos que refletia, em sua essência, a confusão que dominava o coração do rei. Num dia em particular, um profeta de aparência simples, mas presença poderosa, entrou diante de Salomão. Era Aías, um homem que trazia uma palavra de desassossego e esperança. Rei, ouvi a palavra do Senhor, ele levantou um novo líder no seio de Israel, Jeroboão, o servo, será o governante sobre 10 tribos de Israel, pois o seu coração é reto aos olhos do Senhor. Salomão sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O que diz isso a mim? Perguntou ele, com uma voz que mal conseguiu conter a agonia acumulada. Por que me vem esta palavra de dor? Eu sou o rei, ungido de Deus. Pelo que deixaste de lado a aliança, e pelas promessas que esqueceste, o Senhor fará uma divisão. Aías respondeu, os olhos cheios de compaixão. Mas, foi pelo amor a Davi que a casa não será completamente destruída. Verás a restauração, mas não sem tribulação. As palavras do profeta penetraram na alma de Salomão como uma faca, agudas e cortantes. Ele estava diante de um momento decisivo, um teste de fé. Era por amor ao Senhor ou aos ídolos que suas esposas e alianças o tinham guiado? O peso da decisão o fazia tremer. Poderia ainda haver apoio de Deus se ele se voltasse em arrependimento e busque ao Senhor fervorosamente? Ó Deus de Israel, clamou o rei, jogando-se em oração, se eu renunciar a todos os deuses estranhos e voltar a ti, a salvação ainda poderá chegar ao teu povo? Naquela noite, enquanto a cidade dormia, o Senhor respondeu de maneira estrondosa. Um vento forte soprou e um raio cruzou o céu como um aviso do divino, pois havia segredos guardados que estavam se aproximando. Salomão foi cercado por uma sensação de expectativa, como se aproximações divinas estivessem sendo traçadas. O eco da promessa soava como um tambor, ressoando dentro de sua alma. Sabe, Salomão, a voz do Senhor sussurrou na profundidade da noite. Se você se arrepender e se voltar, eu não abandonarei a sua casa. Mas esteja ciente, um preço deverá ser pago, e a lealdade será testada. Um novo caminho se aproxima. Assim, enquanto o sol se erguia no horizonte e o dia se anunciava, o rei se viu diante da escolha mais difícil da sua vida. As ações futuras da casa de Davi dependiam não apenas de seu arrependimento, mas do caminho que ele escolheria trilhar entre o amor a Deus e a traição à sua aliança. A história de Israel estava prestes a mudar, e a pergunta ainda pairava no ar: qual seria a resposta do rei Salomão? Salomão levantou-se ao amanhecer, o peso das revelações da noite anterior ainda intacto em seu coração. Ele olhou pela varanda do palácio, onde a cidade de Jerusalém se estendia diante dele, cheia de promessas de prosperidade e paz. Mas na mesma medida que a beleza da cidade refletia a glória de Deus, a sombra de sua apostasia pairava sobre ela como uma nuvem escura, temerosa e ameaçadora. Determinado, Salomão convocou ao conselho os príncipes e os anciãos de Israel, para que escutassem a sua voz e a voz do Senhor. Povo de Deus, começou ele, com a voz embargada, a presença do Altíssimo tem se afastado de nós. Nossos corações, em sua maioria, foram levados à idolatria. Mas hoje, busco tornar o nosso caminho reto diante dele. Os rostos dos anciãos mostraram temor e incerteza. Como poderiam os líderes de um povo que uma vez foi chamado de escolhido reverter o seu destino? O sábio rei olhou para eles, sentindo a urgência de sua mensagem. Ele tomou um profundo fôlego e continuou: a palavra do Senhor nos instrui a deixar os ídolos e a voltar ao Deus de nossos pais. Será que estamos prontos para este chamado? Uma murmuração se espalhou entre a multidão. Meros murmúrios de dúvidas e desconfiança, pois muitos temiam perder os favores que os novos cultos estrangeiros haviam proporcionado. Nesse clamor, Adonias, filho de Davi, se levantou. Quando o Senhor não se manifestou em suas promessas, nós buscamos outro caminho. Que segurança temos de que este passo nos levará à restauração? Salomão sentiu seu coração apertar-se com a dúvida que ele mesmo conhecia bem.
Mas a voz que o guiava naquela noite não era a voz da insegurança, mas de um Deus fiel. Adonias, o Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Se nos voltarmos a Ele, haverá um dia em que o mesmo Deus que prometeu a Davi nos ouvirá e restaurará nossa nação. Ele falhou ao perceber que aquelas palavras também eram dirigidas ao seu próprio coração. O eco da palavra do Senhor provocou ondas de inquietude em seu espírito. Certa noite, ao se retirar do conselho, ele se deparou com Batseba, sua mãe. Meu filho, ela começou, as palavras de Arias e o seu sentimento de culpa são fortes. Teu pai não temeu em momentos de necessidade. Ele buscou a face do Senhor e pôs sua esperança em ele. Você também deve fazer o mesmo. As palavras de sua mãe penetraram em sua alma, mas as imagens de suas esposas e as práticas idolátricas erguem-se à frente, eram como fantasmas atormentando-o em meio à escuridão. Ó Senhor, ele murmurou em seu coração, como poderei me livrar destas correntes que me prendem à traição? Naquela noite, ele se voltou em oração, pedindo por um sinal, uma confirmação do Senhor. Ao fechar os olhos, viu uma visão, um grande templo de luz, candeias acesas, e no meio deles a essência de uma presença divina que ele reconhecia. Um anjo, cercado de glória, apareceu e declarou, assim diz o Senhor, se você busca a mim de todo o coração, eu restaurarei as circunstâncias e levantarei avivalistas entre o povo, que farão de novo a minha aliança brilhar sobre Israel. Após essa visão, uma fome interior ardia em Salomão. Ele não mais poderia ignorar o fato de que as promessas de Deus nunca se extinguiram. Ele levantou-se daquela oração com uma nova determinação, mas também com um temor reverente. O preço de sua renúncia estava perante ele, e as ações de seu futuro se desenhavam como uma gravura, esperando a decisão final. Deixarei os ídolos e farei uma nova aliança com o Senhor. Gritou ele em seu coração, determinado a ser a ponte entre o povo e Deus novamente. Mas enquanto essa resolução fervilhava dentro dele, um novo personagem se aproximava do cenário, um homem que aguardava nas sombras, observando silenciosamente a batalha espiritual na alma do rei. Quem poderá este novo líder? Ó Senhor, que caminho se abrirá para nós? O coração de Salomão começou a acelerar ao saber que as verdadeiras provas de sua lealdade logo estariam à sua porta. O destino de Israel, e o seu próprio, estava prestes a se desvelar de maneiras que ainda não imaginara. A sombra da traição espreitava, pronta para capturá-lo. O que o Senhor preparara para a casa de Davi estava prestes a ser revelado de maneira impressionante, talvez, assombrosa. Salomão acordou naquela manhã, o sol brilhando intensamente, como se o próprio céu estivesse aguardando uma resposta de sua parte. Os pensamentos que o assaltaram na noite anterior ainda dançavam em sua mente. A decisão que tomara se tornará um peso, não uma libertação. Ele se lembrou da visão às candeias acesas e a promessa de restauração do Senhor. Amparado pela palavra divina, sentia, ao mesmo tempo, a esperança e a pressão da expectativa. Reunindo-se mais uma vez com os príncipes e anciãos, ele se fez firme em sua proposta, seja nosso compromisso coletivo neste dia que o Senhor nos concedeu. Larguemos os ídolos e voltemos ao Deus de Israel. Passemos adiante. Contudo, seu discurso, mesmo que envolto em fervor, encontrou resistência, a confiança fora corroída pelas promessas vãs dos deuses estranhos. Rei Salomão, disse um ancião, com a voz embargada pela preocupação, os que se voltam ao Senhor enfrentam a ira dos deuses que adoramos. Como poderemos arriscar nossa segurança? O rei olhou para o mais velho com um olhar penetrante. Que segurança trazem esses ídolos? A quem entregamos a nossa alma? Ao homem que é fiel ao Senhor, a proteção dele é o seu abrigo. Falar era fácil, mas o desafio de viver essa verdade lhe era intimidador. Ele decidiu buscar a sabedoria na quietude, retirando-se ao templo, sentou-se diante do altar do Senhor. Ali, no sussurro dos ventos e no silêncio profundo, clamou uma vez mais, ó Senhor, forte em sua palavra, faça que a tua glória resplandeça em nosso meio. Abençoe esta terra e livre-nos da visão distorcida que nos cega. Naquele momento de súplica, uma visão começou a se materializar. Ele viu as portas do templo se abrindo, uma nuvem densa de glória preenchendo o espaço, como um reflexo da própria presença de Deus.
Ouvindo a voz clara do Senhor, ele tremia ao receber uma promessa antiga: Eu sou o Senhor que te trouxe da terra do Egito. Se me ouvirdes e caminhardes nos meus mandamentos, serei com vocês e não os abandonarei. Consciente da gravidade daquele chamado e da responsabilidade que lhe cabia, Salomão saiu do templo, decidido a buscar a renovação espiritual do povo, mas também consciente de que a escuridão ainda se aninhava nos corações de muitos. Ao retornar ao palácio, enquanto o sol se punha, ele avistou uma figura familiar nas sombras da cidade, a rainha de Seba. Trazendo com ela presentes e novas questões, ela refletia um espírito guiador, interessada nas coisas de Deus. Entretanto, Salomão não podia ignorar as vozes que erigiam em seu coração, despertando uma inquietação. Seria este o momento em que suas inclinações conflitantes ameaçariam sua aliança com Deus? Ó rainha, começou ele, venha, e ouça as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Mas no fundo, sentia a pulsação de um aviso: os antigos erros estavam sempre à espreita. A desobediência poderia não reverberar apenas em sua vida, mas em toda a nação. Ao passo que a rainha das nações se aproximava, uma sombra a seguiu, um espírito traiçoeiro que sempre esteve ali, aguardando a oportunidade de se infiltrar na aliança do Senhor. Salomão deparou-se com o dilema em sua plenitude: a traidora violência do mundo poderia seduzir seu coração, fazendo naufragar na dor da divisão. Então, à medida que a rainha entrava em seu domicílio, uma outra interrogação emergiu em sua mente. Qual será o preço de minha aliança, ó Senhor? Que caminho é este que se revelará agora? A tensão crescia, e as verdadeiras provações que o aguardavam começavam a se concretizar em seu espírito. O destino de Israel estava pendente da escolha do rei, e cada decisão poderia afastá-lo da promissora luz da sua nova aliança ou mergulhá-lo ainda mais nas trevas da apostasia. A batalha pela fidelidade estava apenas começando, e um novo elemento no tabuleiro da vida de Salomão já se anunciava. A soberania de Deus se movia em seu favor, aquecendo como um fogo invisível que ardia dentro dele, sempre compartilhando uma promessa de servir ao propósito divino. Enquanto a rainha de Seba se acomodava em seu trono dentro do palácio, o ambiente estava carregado de um misto de expectativa e apreensão. Os presentes adornavam a sala, refletindo as riquezas de sua terra, mas Salomão sabia que o verdadeiro tesouro não era aquilo que cintilava externamente, mas a devoção sincera a Deus que havia prometido a ele uma sabedoria que excedia a de todos os homens. Salomão, ouço rumores sobre tua sabedoria. Ensina-me, disse a rainha, com um misto de respeito e curiosidade nos olhos. Disse que em tua terra Deus fala. Que conselhos ou instruções trazes para nós? O rei, ao ouvir isso, viu a oportunidade de testemunhar sobre a grandeza do seu Deus, mas também sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele respondeu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Buscar a Deus e andar em seus caminhos traz luz ao caminhar e paz ao coração. Assim, por longas horas, Salomão compartilhou com a rainha as maravilhas de Deus, desde a criação até as promessas que foram dadas a seus antepassados. Contudo, à medida que as palavras fluíam de seus lábios, ao seu redor, em um canto escuro do palácio, aquele espírito traiçoeiro se movia, esperando a oportunidade de incutir dúvidas e desviar o rei de sua missão. A rainha, fascinada pela eloquência de Salomão, começou a tirar dele não apenas sabedoria, mas também revelações sobre os mistérios que cercavam suas antigas crenças. O interesse dela despertou em seu coração um apetite por mais do que estava disposto a oferecer. Salomão, será que tu não encontras beleza nos outros deuses que temos? Aquele que traz os ventos, aquele que faz crescer as colheitas, não são eles dignos de honra? Salomão lutou contra as palavras que vazavam como água em um vaso quebrado. Um conflito ardente se acendeu em seu interior, a tentação de responder suavemente, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de ser firme em sua fé. A beleza dos deuses de tua nação é mentirosa e se desvanece. O Deus de Israel é verdadeiro, e nele reside a plenitude de vida, exclamou com fervor. Mas a sombra que o seguia não se rendia facilmente. Enquanto a rainha ouvia, uma voz sussurrante dizia a Salomão em seu espírito: que mal há em explorar o que é diferente? O conhecimento é uma torrente que não se esgota. Os pensamentos eram como um nevoeiro que ofuscava a clareza, e, em meio a tudo isso, uma percepção aterradora surgiu.
Ó Senhor, não permitais que meu coração seja seduzido. Clamou em sua alma, reconhecendo que a batalha não era apenas um intercâmbio de sabedoria, mas também uma luta pela fidelidade a Deus. Naquela noite, a rainha se despediu, levando consigo não apenas tesouros materiais, mas também um sussurro de dúvidas que poderiam reverberar por toda a nação de Israel. Salomão ficou em pé, olhando para a estrada por onde ela havia ido, e um peso de preocupação assombrou seu coração. A escolha que fazia ecoava bem mais longe do que imaginava. No silêncio que se seguiu, uma nova visão encheu sua mente. A terra se abrigava em sua volta, mas sombras se moviam entre as árvores, formando uma fileira inquietante ao longo das montanhas. Ele percebeu que cada escolha, cada conversa carregava um potencial de dividir ou unir. Uma interrogação poderosa tão profunda quanto as raízes das árvores sussurrou em seu íntimo. Qual é o destino que verdadeiramente desejas, ó Salomão? A soberania de Deus habitava cada decisão que tomava, e à medida que os dias avançavam, o caminho que escolhesse ecoaria na história de Israel. Ele se lembrou da promessa de Deus, um reino que se manteria na justiça e na adoração. Mas agora, vislumbrava a sombra da incerteza. Senhor, qual será a prova que me revelará a tua verdade? Questionou, enquanto uma nova alvorada se aproximava, trazendo consigo o peso de novas decisões a serem feitas. A história de Israel estava em um ponto crucial, e o reino aguardava em expectativa, sem saber que o verdadeiro teste da aliança estava apenas começando a ser escrito. Enquanto os primeiros raios de sol banhavam as montanhas de Jerusalém, Salomão se levantou angustiado, a lembrança da conversa com a rainha de Seba ainda fresca em sua mente. Um peso imenso repousava em seu coração, e ele buscou se aproximar de Deus, na esperança de encontrar consolo e direção. Senhor, faze-me ouvir a tua voz. Clamou, com a alma ardendo em busca de clareza. Assim, ele se dirigiu ao templo, onde havia erguido um altar em adoração ao Senhor. Quando chegou ao lugar sagrado, ele ofereceu sacrifícios e orações, buscou a presença de Deus com a determinação de um homem que sabe que seu futuro depende disso. Enquanto se prostrava, sentiu um poder sereno envolvê-lo, e, em meio a essa intimidade, visões começaram a lhe ser reveladas. Um anjo do Senhor apareceu diante dele, sua luz esbanjando glória, e falou: Salomão, tua sabedoria é uma dádiva que te faz amado. Porém, cuidado com as vozes que te cercam, o que parece ser beleza e conhecimento pode ser uma armadilha. Lembra-te do que está escrito: não amarás a mulher estrangeira, nem as filhas das terras ao redor, porque elas te desviarão desse caminho. Deuteronômio 7:3. As palavras do anjo reverberaram em sua mente, e a verdade que ali se encontrava lhe bateu como um trovão. Ele se lembrou da aliança feita por seus antepassados, a qual não deveria ser tomada de ânimo leve. Mas a sombra das palavras da rainha de Seba não se dissipava, e ele ponderou sobre a força que a curiosidade exercia sobre seu espírito. Nos dias que se seguiram, Salomão foi consumido por uma luta interna. Ele dedicou-se a administrar seu reino com justiça, mas em sua mente, a dúvida plantava raízes profundas. Esforçando-se para manter o foco, tentou ignorar a atração pelo que era estranho. A rainha de Seba e seu lar longe da terra prometida não saíam de sua mente. A terra dela, rica em diversas culturas, atraía sua imaginação. A fama de Salomão crescia, e com isso, também as alianças que formava. Em resposta ao temor que o dominava, o rei começou a forjar laços diplomáticos com várias nações vizinhas, buscando segurança e prosperidade. Entretanto, em seu coração, ele sabia que havia uma linha fina entre a sabedoria divina e sua própria inclinação à curiosidade. Certa noite, durante um banquete em honra a embaixadores de reinos distantes, ele observou uma dançarina que encantava os convidados com sua graça. À medida que ela se movia, uma voz, como um eco, sussurrou em seu coração: poderia haver outra verdade além daquela que conheces? Apavorado, Salomão lembrou-se da sabedoria que havia recebido de Deus, mas a figura sedutora diante dele parecia prometer um conhecimento que desconcertava sua alma. Ele se esforçou para afastar esses pensamentos, mas o pressentimento do pecado se aproximava como uma tempestade sobre o mar. Naquela mesma noite, quando a maioria se afastou para descansar, Salomão permaneceu sozinho à beira da varanda de seu palácio. Ele olhou para as estrelas espalhadas no céu profundo e sentiu-se pequeno,
ciente da imensidão do universo e do plano divino que o cercava. Ó Senhor, como posso restituir minha integridade, se a dúvida já plantou sua semente em meu coração? Indagou, sua voz soprada pela brisa suave. E foi então que, em meio ao silêncio que o rodeava, ele sentiu uma resposta suave: busque-me de todo o seu coração e eu te revelarei o caminho. Mas será necessário que elimines as abominações que se fazem presentes em teu meio. A verdade nua agora ressoava em seu coração como o toque de um sino. Ele selou a promessa em sua alma de que se afastaria da tentação que estaria se infiltrando em sua vida. Mas nem todos os desafios estavam no caminho. Nos corredores do palácio, um novo plano começava a tomar forma, um plano que não era do coração do rei, mas do coração de Deus, um caminho que poderia levar à sua salvação ou a uma tragédia incalculável. Enquanto ele buscava discernimento, a sombra que havia espreitado até aquele momento se preparava para entrar em ação. O destino de Salomão ainda estava nas mãos do Altíssimo, e uma nova provação se aproximava, trazendo consigo a incerteza sobre o futuro de Israel. A história aguardava ansiosa pelo desdobramento de um evento que mudaria para sempre a trajetória do reino, revelando que o plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar de forma poderosa e inesperada. Enquanto a lua cheia lançava sua luz prateada sobre Jerusalém, Salomão se viu preso em seus próprios pensamentos. A prosperidade de seu reino envolvia-o como um manto, porém, a inquietação em sua alma se intensificava. Ele havia feito promessas de fidelidade ao Senhor, mas a tentação das alianças estrangeiras ainda pulsava em seu coração, como um fogo que se recusava a se apagar. Uma manhã, enquanto caminhava pelos jardins de seu palácio, contemplando as flores exóticas que traziam as embaixadas em honra às suas alianças, ele foi surpreendido pela chegada de um enviado da rainha de Seba. O homem, vestindo roupas finas, era um mensageiro de palavras doces e intenções obscuras. Ó rei Salomão, começou ele, com uma reverência que refletia tanto respeito quanto persuasão, a rainha de Seba anseia por conhecer a grandeza do seu reino e a sabedoria de seu coração. Ela te convida para visitar suas terras distantes e unir os laços de amizade entre vós. A oferta acendeu algo dentro de Salomão. Os ensinamentos da lei ainda ecoavam em sua mente, mas a promessa de sabedoria e riquezas ainda mais abundantes, assim como o brilho da beleza da rainha, o desafiavam a questionar sua fidelidade. Que sabedoria haveria, então, em rejeitar esta amizade? Ela poderia abrir portas que estão agora fechadas, ponderou, enquanto seu coração travava uma batalha entre lealdade e curiosidade. Ao entardecer, ele se lembrou das palavras do Senhor: não te desviarás, pois eu sou o teu Deus. Mas o eco de seu desejo por mais conhecimento e por algo além do que já conhecera começou a ofuscar sua lembrança das promessas feitas. Salomão decidiu então buscar ao Senhor mais uma vez, dirigindo-se ao templo em uma esperança renovada de encontrar clareza. Enquanto se ajoelhava em adoração, ele clamou: Senhor, a quem vou eu? Somente tu tens palavras de vida eterna. Se eu prosseguir neste caminho, afastar-me-ei do teu amor? As palavras saíram de sua boca como um lamento, e naquela intimidade, mais uma vez, o Senhor respondeu: Salomão, escuta a voz do meu amor. O que te atrai pode ser uma armadilha disfarçada. Em teus caminhos, a queda está próxima, e teu coração pode se tornar um templo não mais sagrado. Cuidado com a beleza que te seduz, pois é como o veneno da serpente que seduz a presa até que seja tarde demais. O pavor encheu o peito do rei. Ele sabia que se deixasse suas emoções governar sua razão, poderia encontrar seu reino em ruínas, como tinha sido profetizado em tempos antigos sobre a repetição da história de Israel. Mas sua mente cruelmente se debatia entre o conhecido e o desconhecido. À medida que os dias passavam, a ideia da jornada até Seba se tornava mais tentadora. A curiosidade por saber e experimentar o que havia além de suas fronteiras começou a subsumir sua determinante devoção. Conhecimento, beleza, poder, pensamentos que fervilhavam em seu ser. Enquanto isso, os ventos do destino balançavam as árvores e as palmeiras da cidade, trazendo consigo presságios de uma tempestade espiritual. Em cada esquina do palácio, os sussurros de uma nova era começavam a se espalhar, alianças não feitas em temor do Senhor, mas concebidas pelo desejo humano. Assim, como se os céus clamassem e as estrelas vigiassem,
um mistério oculto se preparava para ser revelado. Aqueles que caminhavam ao seu redor, com corações divididos, se tornavam cúmplices de um plano que não era de Deus. E de repente, a oportunidade de Salomão brilhar na terra estrangeira não parecia tão distante. Já se vislumbravam os ecos do que ainda não havia acontecido, como um convite irresistível a um caminho obscuro. Assim, o coração do rei se tornava um campo de batalha, e as consequências de suas escolhas dançavam sob a luz da fiel promessa e do amor ousado de Deus. O que estava em jogo agora não era apenas sua vida, mas o futuro de toda uma nação, uma herança que poderia ser destruída por amor proibido e pela busca de sabedoria fora dos limites estabelecidos por Deus. Enquanto a dúvida se tornava uma sombra permanente em sua alma, um novo gancho se formava na narrativa de sua vida. Eis que está próximo o tempo em que as decisões de um rei moldarão o caminho da redenção ou da perdição. Os olhos do Senhor estão fixos, e a história da aliança ainda não se completou, sussurrou a brisa da noite. Na aurora de um novo dia, a ansiedade pesava sobre Salomão como um manto escuro. Os eventos recentes dançavam em sua mente como fogos de artifício, iluminando sua visão, ao mesmo tempo que ofuscavam seu juízo. O templo, com sua magnificência e esplendor, parecia chamá-lo de volta para recordar a solidão sagrada em que poderia encontrar a verdadeira sabedoria de Deus, mas o chamado da rainha e suas promessas ainda soavam sedutoras em seu coração. Foi com esse tumulto interior que ele decidiu que, antes de qualquer passo, buscaria ao Senhor novamente. Com passos apressados, ele entrou no templo, atraído pela familiaridade do altar, onde o cheiro dos incensos elevados ao céu embriagava o ar. Ele se prostrou, seu rosto tocando o chão frio, e assim, com a alma despida, levantou seu clamor: ó Senhor, guia-me na senda da tua justiça. O que fazer, diante da tentação que me rodeia? A resposta não tardou. Uma voz suave, mas firme, pairou nas redondezas de seu espírito, ressoando como o eco de um trovão distante: Salomão, já te adverti sobre os perigos da sedução. Considera as consequências não apenas para ti, mas para o povo que governa. Não permitas que o desejo substitua a devoção. Não há sabedoria em tornar-se servo das vontades das nações alheias. Mas as palavras do Senhor, embora penetrantes, se misturavam à ambição e ao anseio de Salomão. Ele sabia que o amor pela rainha de Seba, com suas promessas de mundos que ele nunca havia imaginado, poderia trazer-lhe reconhecimento e uma nova aliança de poder. Ponderou em silêncio, enquanto os sons do templo se tornavam mais distantes. Enquanto o rei lutava, no palácio, seus conselheiros e príncipes começaram a se agitar em suas discussões. Perdoe-me, ó rei, disse um dos príncipes mais jovens, mas se ganharmos a rainha de Seba como aliada, podemos conquistar riquezas e poder além de nossa imaginação. Não seria uma imperfeita aliança, mas uma união que traria paz e prosperidade a Israel? Um murmúrio de aprovação ecoou entre os presentes, como se uma onda de consenso os lavasse. Salomão contemplou a cena, e o peso das expectativas dos muitos que o cercavam era como uma corrente pesada em torno de seus pulsos. Ele começava a se perder na ideia de que talvez a glória de um reino se construísse não apenas em cima do temor do Senhor, mas também em alianças com aqueles que estavam fora de sua linha de fé. Com um coração dividido, ele decidiu que o momento da viagem estava próximo. A curiosidade pela rainha e a visão de uma nação maior começaram a ofuscar qualquer medo de ruína. Em várias conversas com seus príncipes, deixou escapar a ideia de uma visita à terra distante, que se tornaria seu destino em breve. Mas enquanto ele se preparava interiormente, uma sensação de angústia se agigantava no mais profundo de sua alma, como se uma sombra se estivesse aproximando. Ao olhar para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, ele sentiu o frio do que poderia estar por vir e, mais uma vez, as advertências divinas ecoaram em sua mente. Quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, lembrou-se, foram advertidos a não se misturarem com as nações ao redor, para que não se perdessem. Ó Senhor, preserva a tua aliança conosco. Aquele clamor reverberou em sua essência. Não obstante, a tentação era uma presença constante, e a natureza humana muitas vezes se submetia à urgência do desejo. A noite desceu sobre Jerusalém, e os sons do templo silenciaram-se. Salomão, com o coração pesado, decidiu encontrar a resposta que buscava elevando a voz em súplica: Senhor,
Se eu cair nesta armadilha, o que será do meu povo? O que será do teu nome entre as nações? O silêncio respondeu, e a promessa outrora feita trazia-se à tona: se o meu povo se humilhar e orar, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. As palavras do Senhor assentaram-se como uma bênção e um alerta, fazendo-o refletir sobre a grande aliança que o sustentava. Enquanto esses pensamentos se entrelaçavam em seu coração, uma nova revelação começou a clarear a tempestade que se erguia em sua alma. Cuidado, pois mesmo o ouro mais belo pode se tornar um objeto de idolatria. Salomão observou o céu que se adensava, pressentindo que algo monumental estava sempre à espreita, à beira do precipício de sua decisão. Assim, uma outra corrente de divino mistério pairava no ar, prenunciando que a escolha do rei poderia não apenas desvendar os destinos em sua vida, mas também revelar um plano soberano que ressoava por muitas gerações vindouras, ecoando nos corações do povo escolhido. A falência da fé pode provocar um eco pelo futuro que se apressa em mostrar que o que parece um ganho, na verdade esconde a ruína. Salomão acordou naquela manhã com o peso das decisões pairando sobre seus ombros. Os ecos da noite passada ainda reverberavam em sua mente, e a voz do Senhor, que lhe lembrará dos perigos que o aguardavam, não o deixava em paz. Ele se levantou e caminhou até o parapeito de seu palácio, observando a cidade que ele havia edificado com tanto zelo, e o templo que era o símbolo da glória de Deus em meio ao povo. Enquanto contemplava as sombras dos montes que cercavam Jerusalém, uma presença inquietante se fez notar em seu coração. E se eu sucumbir a esses amores proibidos e ao desejo de poder? Ponderou Salomão, com uma tristeza profunda. A rainha de Seba, com toda a sua beleza e inteligência, se tornava um símbolo das tentações que o cercavam, prometendo riquezas e sabedoria, mas que poderiam custar a alma de Israel. Com determinação, decidiu que precisava consultar Iave com mais fervor. Chamou os sábios de seu conselho e propôs um dia de oração e reflexão. Nos reuniremos no templo para buscar a face de Deus e ouvir a sua vontade. Para que nossas decisões não sejam baseadas em ambições pessoais, mas em sua gloriosa sabedoria, anunciou, sua voz ressoando entre os corações dos presentes. À medida que se preparavam para o tempo de oração, a expectativa e a tensão aumentaram entre os líderes do povo. Todos podiam sentir que algo significativo estava se aproximando, como um prenúncio de uma tempestade que não se podia ignorar. Naquela noite, enquanto os sacerdotes acendiam as lamparinas no templo, uma energia espiritual pairava no ar, e a presença de Deus parecia se aproximar. Salomão, de joelhos, clamou ao Senhor: ó Deus de Israel, se a minha devoção por ti for verdadeira, então guia-me em tuas veredas. Afasta de mim a tentação que ronda minha alma, pois o meu coração se inquieta. Fala, Senhor, para que eu possa ouvir teu murmúrio. Ele prostrou-se, o rosto coberto de lágrimas, em busca de um sinal, de uma confirmação de que ainda poderia voltar ao caminho certo. Enquanto Salomão pedia ao Senhor por uma resposta, viu então uma luz intensa penetrar a sala. Um anjo do Senhor apareceu em majestade, e a sua presença irrompeu com a glória divina que fez com que todos os presentes caíssem de joelhos, aterrorizados e maravilhados. Salomão, a voz do anjo soou como o estrondo de um trovão: ouvi tuas palavras e sendo assim, eis que a palavra do Senhor se cumprirá em ti. Há um tempo de provação à vista, e tu deves escolher um caminho. O rei ergueu a cabeça, lutando para processar o que estava diante dele. Qual é a escolha que está diante de mim, ó servo do Altíssimo? Como posso salvar meu povo e manter a aliança da casa de Davi? Assim diz o Senhor: se escolheres a senda da adoração e purificarás o teu coração, o reino será uma luz entre as nações. Mas se descuidares e permitires que a idolatria e os deuses estrangeiros entram em tua casa, um juízo virá, e o teu reino cairá em trevas. A rainha de Seba busca não apenas aliança, mas implantar dúvidas em teu coração, o anjo advertiu. O peso daquela palavra atingiu Salomão como um trovão estrondoso. Ele se lembrou das promessas feitas por Deus a seus ancestrais e da fidelidade que deveria manter. Se me humilhar e voltar para aquela que é a luz de Israel, poderei então salvar o povo? Ele questionou, sobrecarregado pela responsabilidade em seus ombros. O anjo fez um gesto de afirmação, e antes que partisse, declarou: lembra-te de Davi, teu pai, e de como em seus dias ele buscou ao Senhor em tempos de necessidade e foi ouvido.
O arrependimento sincero é um caminho de retorno à aliança, e assim, de novo brilhará a luz sobre o teu reino. Com essas palavras, o anjo desapareceu, deixando Salomão em uma condição de renovada determinação. Retornando ao seu conselho, seus olhos brilhavam com uma nova luz. Ouvi a palavra do Senhor. Ele exclamou, com uma fervorosa convicção. Devemos nos unir em torno de um foco, a pura adoração ao único Deus verdadeiro. É tempo de derrubar os altares dos ídolos e restaurar nossa devoção a Yahvé. Os príncipes e anciãos ouviram, mais inspirados do que antes. Alguns deles haviam sentido o peso da culpa, e a força da verdade agora sacudia seus corações, criando uma onda de consenso. No entanto, um dos conselheiros, um homem astuto e influente, levantou uma voz de oposição. Rei, o que farão nossos vizinhos, se abandonarmos a força das alianças estrangeiras? Poderíamos perder tudo. Se não voltarmos para Yahvé, perderemos nosso legado e nossa identidade. Respondeu Salomão, com fervor em sua declaração. Agora é a hora de escolher, seguir a fama ou restaurar a aliança. Enquanto ele falava, a tensão crescente coava pelo templo, e muitos começaram a se sentir compelidos. Somente o tempo mostraria se as decisões tomadas dariam frutos ou levariam à tragédia. O manto de Deus estava se estendendo sobre seu povo, mas a batalha pela fidelidade ainda não havia terminado. Salomão sabia que um novo tempo estava se aproximando. O que ele não poderia ver era que ainda havia um preço a pagar, e o que estava para acontecer poderia selar o destino de sua nação de formas que nem mesmo ele poderia imaginar. Com um coração pesando questões de aliança e fidelidade, ele se preparava para o que viria a seguir. E assim, no horizonte, a pergunta pairava: como se desenrolaria o plano soberano de Deus?